ao Mindcast, um podcast da linha de iniciação em saúde mental, história, formação e práticas psicossociais. Iniciamos hoje nosso episódio do segundo semestre de 2026. Um espaço de boas conversas para refletir com embasamento científico e sensibilidade sobre saúde mental. Hoje no Mindcast vamos conversar sobre um tema que está muito presente tanto nos consultórios médicos quanto nas redes sociais, entre o corpo ideal e a saúde. Os impactos das canetas emagrecedoras na saúde mental. As chamadas canetas emagrecedoras transformam a maneira como falamos sobre obesidade e emagrecimento, ao mesmo tempo em que representam uma importante ferramenta no tratamento de uma doença. Elas também surgem em meio a uma sociedade marcada pela pressão estética, pela comparação e pela busca constante pelo corpo considerado ideal. E é justamente nesse encontro do tratamento da obesidade, da imagem corporal e da saúde mental que vamos concentrar a nossa conversa de hoje. E para contribuir com a nossa discussão, hoje recebemos a nossa professora médica endocrinologista Bruna Rezende, que vai poder nos ajudar a compreender não só apenas os efeitos dessas medicações no nosso organismo, mas também os aspectos emocionais e psicológicos envolvidos no processo de emagrecimento. Antes de iniciarmos a nossa conversa sobre o tema, gostaríamos que você explicasse um pouco sobre a sua trajetória de formação acadêmica na medicina. Primeiramente, queria agradecer o convite. Prazer. É uma alegria estar aqui. Que Tá? bom. Eu me formei na UFMG, fiz minhas residências de clínica em endocrinologia no Hospital das Clínicas da UFMG, no mestrado pela UFMG e atualmente sou professora aqui da Faculdade Atena de Sete Lagoas e sou endocrinologista da Prefeitura, tanto do ambulatório de cirurgia bariátrica quanto do pré-natal de alto risco. Incrível. É uma jornada, assim, muito Inspirada. enriquecedora também. Sim. São 16 anos não, né? Desde 2005 aí batalhando. É, quando muito a gente entrou na tempo. faculdade. Então, a gente vai iniciar nosso papo agora e a gente gostaria que você nos explicasse um pouco como as chamadas canetas, né, emagrecedoras, ela muda o tratamento da obesidade e o que a gente pode compreender quando falamos dessa medicação, para além do fenômeno que a gente vê nas redes sociais, no emagrecimento em massa, assim, né? Sim, então na verdade a primeira coisa é que canetas emagrecedoras é um termo que a gente não deveria usar. Uhum. Porque a gente começa a banalizar essa classe de drogas, né, que são os agonistas do GLP-1, GLP-1 e GIP, apenas para fins estéticos. Então, são drogas que foram primeiramente aprovadas para tratamento do diabetes, são extremamente potentes para o tratamento do diabetes. E depois, posteriormente, viu que de efeito colateral havia o emagrecimento, sendo aprovadas também para o tratamento da obesidade. Mas elas vão muito além disso, né? Além do diabetes, da obesidade. A gente sabe que na MASLD, que é a doença hepática, antigamente chamada de doença hepática não alcoólica, elas vão ajudar na apneia do sono, na redução do risco cardiovascular também. São drogas que chegaram realmente revolucionando o tratamento da obesidade. Porque a gente está falando de drogas, né, que hoje a tirzepatida levando uma perda média de 22% do peso, com um perfil de segurança cardiovascular muito interessante que a gente não tinha. Então, quando a gente começa essas drogas, a gente tem que pensar a longo prazo, não é usar temporariamente para uma festa, para um vestido e depois suspender, porque senão a gente vai ter o reganho de peso. Apesar de uma doença crônica, então a gente tem que tratar de uma maneira crônica também. E é o que tem acontecido bastante, né? Tipo, usar para uma perda pontual. Assim. Isso, e aí a gente começa a ter o efeito sanfona, que é muito deletério também. E quando falamos dessa questão de corpo ideal, quanto que esse desejo parte da pessoa e quanto que é construído pelas redes sociais e pela sociedade? E você, como médica, acha que, né, continuando usando o termo errado, que as canetas emagrecedoras, elas sendo mais acessíveis atualmente, tem facilitado nessa busca de corpo ideal, magreza extrema? Assim, nossas vontades, desejos são muito influenciados pelo meio que a gente vive. Sim. Né? E aí as redes sociais, com as redes sociais, isso acabou sendo elevado e a um grau, né? Então, quando eu busco na internet, quando eu busco nas redes sociais, aquilo que eu considero, né, que é bonito, que é um corpo ideal, o próprio algoritmo do Instagram e das redes sociais começa a mostrar muito, né, ela começa a consumir muito esse conteúdo. Isso acaba influenciando muito nas decisões. E aí a gente começa, às vezes, a seguir uma determinada pessoa que a gente considera que aquilo seria o corpo ideal, e a gente começa a ficar frustrado de não atingir aquele corpo.
E a gente esquece que muitas vezes aquela pessoa vive disso. Então tem uma rotina de treinos que a maioria das pessoas que tem um acúmulo de funções não consegue fazer, né? Uma dieta muito rígida, que às vezes aquela pessoa não vai conseguir seguir, né, a longo prazo. Procedimentos estéticos, cirurgias. E aí a pessoa que está consumindo aquilo, deseja aquele corpo, está se esforçando pra caramba, já está malhando, tentando melhorar a dieta, não atinge aquele corpo, às vezes ela começa a ter atitudes não saudáveis para ter um corpo aparentemente saudável. E aí entra não só as canetas, mas entra também anabolizantes, né? Às vezes usar as canetas de uma maneira que não é apropriada, né? Sem indicação médica, sem ter de fato uma necessidade para isso. Então, hoje a gente tem as canetas mais acessíveis, tanto em relação a preço, que com a quebra da patente da semaglutida, o preço barateou muito, né? Com várias opções aí que estão chegando no mercado, que já estão no mercado, e também no mercado paralelo, né, gente? Que a gente está vendo uma venda aí, coisa extremamente preocupante, de medicamentos que a gente não sabe a qualidade, que a gente não sabe de onde veio, como foi produzido. Então, a acessibilidade, né, acaba ampliando aí o número de pessoas que vão poder usar esses medicamentos, mas a gente sempre tem que lembrar que são medicamentos. Sim, que provavelmente a pessoa nem precisa, né? Ela nem teve obesidade. Isso. Pra usar. Então, assim, que são medicamentos. Não é uma questão de fins estéticos. É um medicamento, como medicamento tem indicação, tem contraindicação e pode ter efeitos adversos. Indicações médicas, né? Indicações médicas. Não do vizinho, não do personal, não do amigo, né? E uma perspectiva assim, mais prática, né? Muitas vezes a gente escuta que a pessoa ela precisa emagrecer. Quantas vezes a gente mesmo já falou? Quanto pode existir muito mais por trás dessa frase, por uma preocupação com a saúde física mesmo? Quando que a gente identifica esse desejo estar relacionado a emagrecer com a questão de autoestima, insegurança, comparação, sofrimento da própria imagem? Sim, tipo, os sinais de alerta mesmo, que chama atenção. Tanto o médico quanto dos familiares e amigos, que a gente vê que isso envolve muito mais coisa que realmente uma necessidade de emagrecer, de perca de peso. Então, sempre que o paciente chega com alguma demanda, a gente vai validar essa demanda, né? A gente vai entender o que está por trás disso, tá? Então, a gente vai ver se tem indicação ou não tem indicação para indicar determinado medicamento ou não. A gente tem que ficar atento para o paciente que ele chega, ou ele relatando, ou um familiar relatando, quando a gente percebe ali que tem uma distorção da imagem. A gente sempre deve investigar, né, isso na consulta clínica. A gente muitas vezes consegue dar diagnósticos de transtornos alimentares, anorexia, bulimia, transtorno de compulsão alimentar. Então, a bulimia, quando a gente fala de bulimia, gente, não é só forçar o vômito depois que come. É usar laxante para não absorver aquelas calorias. É fazer uma atividade física em excesso para compensar aquelas calorias que foram ingeridas. Além disso, quando a pessoa tem uma preocupação excessiva com a questão do corpo, preocupação excessiva se está perdendo, se está ganhando, se aquilo está gerando sofrimento, se está fazendo uma dieta muito rígida, que sem acompanhamento, que às vezes não é saudável, que não está dando todos os nutrientes que ela precisa, a gente também tem que ficar atento. E também na questão da obesidade também, né? Porque não adianta só passar o medicamento e a pessoa ainda, tipo assim, ela vai engordar de novo se não tratar o psicológico, fazer um acompanhamento. Isso, então hoje existem na internet várias pessoas que se dizem especialistas em emagrecimento. Pessoas que às vezes não são nem endócrino, né, nem nutrólogo de verdade, né, gente? Porque a maioria dos nutrólogos nem são nutrólogos. Então, assim, hoje muitas pessoas se dizem especialistas em emagrecimento, às vezes sem ser de fato, né? Às vezes se dizem nutrólogos, endócrinos, ou apenas especialistas em emagrecimento. E aí, mais uma vez, a gente reduzir a obesidade apenas a usar o remédio. Então, a gente tem que ter sempre uma visão mais ampla, se não tem um transtorno psiquiátrico associado, e muitas vezes a gente vê, a gente diagnostica. E não só isso, quando a gente está falando de uma pessoa com obesidade, a gente tem que investigar as complicações da obesidade. Então a gente tem que investigar se tem uma apneia do sono associada, se tem a masaldí, que é a gordura no fígado, calcular o risco cardiovascular, então é uma visão muito mais ampla. Então a gente não tem que ser especialista apenas em emagrecimento, a gente tem que ser especialista de fato em tratar a obesidade e rastrear as complicações da obesidade. E professora, agora uma parte assim, como nós acadêmicas, muitas vezes a gente se depara com uma situação muito difícil, eu acho que para todos nós.
Vamos citar uma situação hipotética, se a gente estivesse rodando num ambulatório, assim, ou de endócrino, ou de clínica médica mesmo. A gente se depara com uma pessoa saudável e que chega pra gente querendo emagrecer 5 quilos. E ela vai falar assim, eu quero pra apenas caber num vestido. Até onde que vai a autonomia da paciente e onde que começa a responsabilidade e a orientação médica? E qual que seria a melhor forma de conduzir esse caso? Então, sempre validar, gente. Validar o que o paciente traz, entender o que está por trás daquilo, né? E sempre a gente ter a nossa autonomia. Porque a gente vai entender a queixa do paciente, vai valorizar a queixa do paciente, mas a gente não deve guiar, assim, nossas condutas se a gente acha que não é correto só pela queixa do paciente. Então, o médico deve manter sua autonomia de indicar ou contraindicar um medicamento, porque a gente está falando de um medicamento. A gente não está falando de um procedimento estético. Então, acho que é conversar. Eu acho que conversar, explicar, mostrar, né? Sempre dando argumentos ali, de preferência científicos, para o paciente entender. E, para finalizar, gostaríamos de fazer uma reflexão. Se você pudesse deixar a mensagem para alguém que hoje olha para o próprio corpo e acredita que só será feliz, saudável e suficiente depois de emagrecer, o que você diria? Então, é a gente entender que o peso, ele não define caráter, não define inteligência, não define beleza de ninguém. Mas se está acima do peso, a pessoa, ao buscar tratamento, isso é um cuidado com o próprio corpo. Uma vez que a obesidade é uma doença extremamente complexa, que merece tratamento, muitas vezes um tratamento até medicamentoso mesmo. Mas a gente tem que fazer isso de uma maneira séria e responsável. Então, se a gente consegue fazer isso de uma maneira, junto com uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, professor de educação física, nutricionista, um endócrino que seja endócrino mesmo, sério, responsável, eu acho que isso vai auxiliar no processo. E importante também é, ser feliz durante o processo, né, de emagrecimento. Sim. Não tornar um processo mais pesado do que já é. Exatamente, porque é um processo que vai ser para a vida toda. Né? Então, a gente não pode condicionar a nossa felicidade para cada quilo de peso perdido. Porque senão a meta só vai mudando e eu nunca vou ser feliz. Até porque é muito difícil querer se adequar a um padrão estético. Ele sempre muda, né? Exatamente. Uma pessoa com o corpo mais cheinho, agora a gente já tá na era da magreza extrema. Então a gente tem visto, né, ao longo dos últimos anos aí, comportamentos muito perigosos em relação à saúde. Seja às vezes nos de anabolizantes, seja os das canetas para atingir o manequim abaixo de 38, que diz que está relacionado com a felicidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Pra gente não gerar prejuízos ao invés de ganhar saúde, que é o que a gente quer no final das contas, né? Eu cheguei a ver um vídeo esses dias que hoje em dia o 38 não é mais considerado magra. Sim, é abaixo do 38. Então a gente tem visto esses comportamentos aí perigosos, a gente tem que ficar atento quanto a isso. E acho que a gente esquece o principal, né? Que foca, o principal seria a saúde, a gente não tá focando nela. Focando apenas no peso. Sim. Bruna, gostaríamos de agradecer imensamente pela sua presença no Medcast, principalmente por compartilhar conosco uma explicação sobre as canetas emagrecedoras, que são medicamentos não só pelo emagrecimento, né, para uma questão de saúde no geral, e a relação entre emagrecimento saudável e a saúde mental. E foi uma conversa que nos mostra que falar sobre tanto emagrecimento quanto saúde não significa, né, falar sobre peso ou aparência no geral, e também estamos falando sobre autoestima, sofrimento, expectativas, imagem corporal e forma como cada pessoa se relaciona consigo mesma. Sim. E se você que nos ouve e acredita que esse debate é importante, compartilhe com amigos, colegas e professores. Nos vemos no próximo episódio do Mindcast. Tchau, pessoal! Tchau!